Bem-vindo a todo mundo. Desculpa um pouquinho atraso, aí esse hora era das sábado, às 2 é meio escorregadio, assim, a gente segurou um pouquinho para dar tempo de mais pessoas chegarem. Já foi? Então, vamos lá, boa tarde aí a todas e todos. Obrigado pela presença, doutor André Papel, Marcelo Manuela e Wallace, o time aí nessa tarde. Obrigado pela presença, obrigado aí, André, Cauê, que propuseram esse debate e compuseram a mesa e ajudaram a divulgar e como tiveram a ideia. Enfim, a gente está tudo bem, né, de tudo que está acontecendo, né? Tanto na área editorial quanto na área política, e muito preocupado, né? Bem preocupado, e as perspectivas, infelizmente, são difíceis, mas sempre foi difícil, né? Então, estamos aqui juntos para isso, exatamente, para lidar melhor por aí e procurar alternativas. Então, obrigado aí, essa palavra. Bom, primeiramente quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a todo mundo que está assistindo aí de casa também. Meu nome é José, eu sou professor do Cefet Minas, em Belo Horizonte. E antes de passar a palavra para a Célia e para o Cauê, quero explicar muito rapidamente para vocês como é que surgiu a ideia desse debate. A gente fez uma primeira versão desse debate lá em Belo Horizonte, no Cefet, com o André, que está por trás desse debate aqui também, um pouco tentando explorar as questões que têm surgido para todo mundo que trabalha com edição, que trabalha em editora ou em áreas afins, desde já há alguns anos e, sobretudo, a partir desse ano, com a conjuntura política brasileira. Esse debate também tem um outro marco que é importante e convido todos a conhecer o trabalho do LABEP, que é o Laboratório de Escritas Profissionais e Processos de Edição, que é um laboratório coordenado por mim e pela professora Luciana Salgado, da UFSCar, uma parceria interinstitucional. E no ano passado eu estive na UFSCar, junto com o professor Ezequiel de Buenos Aires, ministrando um curso de pós-graduação chamado... agora não vou lembrar o nome exato do curso, mas era basicamente para discutir o papel dos editores no debate público, né? O que nos interessava naquele momento era justamente questionar o papel das editoras no fomento das discussões sobre política e também do fomento à diversidade dentro do mercado editorial. Então, esse debate que a gente faz aqui hoje tem esse curto histórico, faz parte dessa série de debates que a gente tem feito desde então. Então, vou apresentar muito rapidamente os convidados de hoje, né? O Cauê, da Autonomia Literária, um dos organizadores do Salão do Livro Político e da Flipei também, e a Célia Cassiano, que é doutora em Educação pela PUC, diretora de escola, né, no Sistema Municipal, e tem produzido na área de livro didático, sobre o mercado de livro didático. Tem um livro publicado sobre o tema, que saiu pela Unesp, ano passado, né? Faz uns 3 anos. Então, vou passar primeiro a palavra para a Célia, depois eu passo para o Cauê. A gente depois faz um bate-bola e queremos também escutar as questões do público. Então, Célia. Obrigado, Zé. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E eu vou falar do lugar que eu falo, né? Eu estudo as questões que vinculam o mercado editorial com a educação. E por que eu cheguei, né, nessa configuração de estudar essas interfaces? Eu já trabalhei 5 anos na Moderna, já trabalhei na Abril, já trabalhei na parte de divulgação, já trabalhei no governo com os programas de livro, sempre estive na escola pública. Então, quando eu fui trabalhar na Moderna, eu trabalhava em escola, isso faz uns 20 anos, né? Trabalhei muitos anos na Moderna, chefei departamento. Eu fiquei muito impressionada como as editoras tinham uma entrada tão grande na educação. Então, por esse viés que eu falo do mercado editorial. Educação, a produção para a educação, né? E como que a política e a economia entram na escola. Eu vou falar de pé, porque eu vou mudando aqui.
Então, quando o Zé me passou esse debate, o que eu vou mostrar para vocês? Política e economia do mercado do livro didático. Agora, quais são as categorias por onde eu estou olhando? Globalização, tecnologia e capitalismo na educação básica do Brasil. Ao mesmo tempo, eu vou configurar o que é esse mercado do livro. Né? Eu falo da educação, mas como que os outros segmentos, como que o André está nesse mercado? Vocês vão ter uma noção do que é o mercado do livro no Brasil. Com o objetivo, qualificar o segmento do livro didático no Brasil, falar como que essa questão política entra para o mercado editorial, como que esse mercado se reconfigura nos anos 2000, como que entram novos produtos, eu até estava conversando com uma colega, como que entram novos produtos para esse mercado em detrimento do livro. E o que é mais novo, que saiu no ano passado, o decreto nome 1099 de 2017, e que traz novas tensões já concatenadas com esses novos elementos políticos que entram no nosso país. Lamentavelmente. Né? Eu falei há uns 2 meses na Argentina, antes das eleições, né, tinha alguma esperança. O segmento do livro didático ele é o mais rentável no Brasil. Né? Ele não tem o status de literatura. Ninguém guarda um livro didático na estante. Ele não tem status. Mas ele é o que mais vende, ele é o que mais dá dinheiro, é o que chega para mais pessoas. Né? Ele é o mais rentável. E por que ele é o mais rentável? Porque quando o Brasil foi com a redemocratização do país, em 1985, ele entra, o livro didático, ao lado do transporte, do leite, numa questão mais assistencial, a doação de livros didáticos para a escola pública. Então, em 85, ele começa a ser comprado pelo governo para distribuir, mas assim, de forma super irregular, mas começa a ter o programa do livro didático. Quando que ele toma força? Em 96. Em 96, com a LDB, bem com Fernando Henrique Cardoso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela fortalece o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, contempla, começa a ter verba regular e e vem junto com uma reforma curricular. Então, você tem uma reforma curricular, como é que você implementa? Você fortalece o programa de livro, do Iapoque ao Chuí, todo mundo recebe o livro didático. O livro didático, na minha apreciação, o professor não é escravo dele, mas ele orienta, ele é uma condição objetiva que está dada. Ele orienta a prática do professor. Então, vem uma reforma curricular, fortalecimento do Programa Nacional do Livro Didático. Essa reforma você implementa também distribuindo o livro de ponta a ponta. Né? E ele começa a ter verba regular para todas as séries da educação básica. Né? E aí, por isso que é a força dos segmentos dos didáticos. Né? Que força é essa? Do que eu estou falando de mercado? A Câmara Brasileira do Livro e os editores, eles fazem anualmente essa pesquisa. Né? Aqui é ano base de 2017. 50% de todos os livros que circulam no Brasil são didáticos. 22% obras gerais. Essa é uma categoria geral até da América Latina. 11% religiosos, 17% técnicos e profissionais. Está vendo a força do didático? E mais ainda, a gente pode ver... Isso eu fui falar na Argentina, eu fui convidada para dar uma palestra antes das eleições, um pouquinho antes. Daí eu estava mostrando o que é o mercado do Brasil. Daí o que a gente é como mercado. O Brasil, a população 2017, 207 milhões de habitantes. Aí vocês olhem os outros, por exemplo, a Argentina, 44. Olha a proporção do Brasil com os outros mercados. Eu fiquei um período na Espanha, que eu fiz parte dos meus estudos lá, só para qualificar para vocês o mercado do Brasil, fazendo esse contraponto que eu estive lá. A Espanha toda tem 40 milhões de habitantes. Esses números, assim, pode ter um pouquinho mais ou menos, mas é um limite interessante. 40 milhões. Lá você tem as comunidades autônomas. Então, você vai a Barcelona, né, a Catalunha. Então, é catalão e castelhano.
os bascos, né? Então, é o basco e o castelhano, línguas diferentes, oficiais. Então, o editor, para vender lá, ele tem que ter várias editoras. E ele tem que editar na língua da comunidade autônoma, com mais um elemento. A Espanha é velha, a Europa é velha. Então, quanto tem... Isso eu estou falando de educação, né? Eu estou configurando o mercado na educação. Então, a Europa é velha, né? Não está na escola. Então, o nosso mercado, 207 milhões de habitantes, 50 milhões de estudantes, educação básica, 40 milhões, com mais um elemento que vocês vão poder entender. Língua única, compra centralizada. Imagina o que é esse mercado. O que é o nosso mercado na educação de venda de livro para o editor vender? Então, eu só coloquei população, foi um slide que eu incluí, porque quando eu fui para a Argentina, para qualificar nosso mercado. Então, matrículas na educação básica, deixa eu ver se eu tenho de 2017, acho que eu tirei errado. Aí, esse é... Aqui dá para visualizar. Aí é 2014, acho que... Bom, 2014, 2017... No ensino fundamental e ensino médio, nós temos na ordem de 37 milhões de estudantes. 90% estão na rede pública. 90% de todos os estudantes que estão no Brasil estão na rede pública. 10% na rede particular. Tá? Como é que um editor ele vende para uma compra centralizada, língua única, do Oiapoque, milhões de livros? Então, é realmente muito interessante esse mercado do Brasil para todo mundo, né? Para a gente, para o editor, para todo mundo. Aqui eu mostrei mais ou menos o PNLD 2017, atingiu 117 mil escolas, foi gasto 1 bilhão 230 milhões, foi um pouco mais, que eu não coloquei aí algumas coisas. Ai, desculpa. Vocês estão me ouvindo, não estão? É pequeno, eu preciso. Ah, desculpa. Então, é que eu tenho medo de falar muito alto e agredir os ouvidos. Então, olha, 117 mil escolas, 1 bilhão 230 milhões, um pouco mais, e tudo certinho, anualmente. O PNLD, como que funciona o Programa Nacional do Livro Didático? Funcionava, né? O ano passado tiveram algumas alterações, que eu vou colocar algumas para vocês, mas a gente ainda precisa observar melhor. O governo compra um ano do primeiro ao quinto ano de todas as disciplinas para todos os alunos e repõe do sexto ao nono. O ensino médio ele também compra com outras especificidades. O livro do primeiro ao terceiro ano, eles são consumíveis. O livro do quarto e do quinto ano, do quarto ao nono ano, eles têm a previsão de durar 3 anos. Isso mudou. Agora, do primeiro ao quinto ano, eles passam a ser consumíveis. Mas o PNLD, historicamente, tem sido assim. No outro ano, o ciclo dele é de 3 anos, do Programa Nacional. Outro ano, o governo repõe quarto e quinto, porque os livros não são consumíveis, compra do sexto ao nono ano, né? E no outro ano ele só repõe. Aí volta. E nós já entramos no Guinness como o governo que mais compra livro no mundo. Já entramos no Guinness, mas depende do ano. Todo ano? Depende do ano. É que tem mudado algumas coisas, mas nas últimas décadas tem sido assim. Aí, só para vocês visualizarem o mercado da FIPE, aquele estudo que tem anualmente, como que aí é em faturamento. Eu estou colocando dados em faturamentos, como que se comporta o nosso mercado, né? Em exemplares, 50% dá para visualizar, né? Como que o didático tem 50% do nosso mercado. Quando o governo ele compra... Eu estou mostrando esses dados para vocês, porque depois eu vou mostrar o que está mudando. O que está mudando. Quando o governo, com a LDB 9394 de 96, eu disse para vocês que fortaleceu o programa de livro, né? E o governo estabelece
a avaliação dos livros didáticos, né? Então, qual é a avaliação pelas universidades? Porque o governo pesquisou e, segundo o que foi passado, os professores escolhiam livros que tinham preconceito, questões metodológicas, erros conceituais. Então, essa foi a pesquisa que o governo montou. Então, porque antes ele só comprava o livro e distribuía. Os professores sempre puderam escolher livremente. Então, eles faziam uma lista e os professores escolhiam. A partir de 96, começou a ter a avaliação. O governo ele passa a avaliar, comprar e distribuir. E quais são os critérios da avaliação? Lembra que a avaliação vem junto com a reforma curricular, né? E só uma consideração interessante, é que os professores, eles foram, ao mesmo tempo que foi para a mídia, que os professores escolhiam livros com erros conceituais, problemas metodológicos, preconceituosos, o governo também estava implementando uma reforma. Então, quem poderia questionar essa reforma? Eu nem coloco o juízo de valor, que eu particularmente acho os PCNs muito interessantes, ainda mais agora, né? Acho mais agora. Mas, assim, quem poderia questionar uma reforma? Os professores. Mas quem? Aqueles que são mal formados, que não sabem escolher livro. Então, os professores eles sempre perdem a força em momentos de tensão. Parece que a gente está vendo até alguma coisa igual agora. Então, de qualquer forma, os critérios da avaliação, critérios gerais, correção dos conceitos, pertinência metodológica e a questão da construção para a cidadania. E os critérios que eram por disciplina. Então, matemática tem seus critérios conceituais, português, né? Mas essa avaliação ela é parte do processo de compra governamental. Porque cada universidade tinha núcleos por disciplina que avaliavam. Por exemplo, língua portuguesa sempre foi avaliada em Minas, né, que tinha grandes nomes, a Magda Soares, um pessoal muito bacana, na minha concepção. Matemática, estava no norte, eu não lembro. Então, tinham universidades que sempre faziam essa avaliação para o governo. Em questão de mercado, de 2005 a 2013, a gente tem uma visível concentração no setor. Quem vende nas editoras de didática? FTD, Ática, Scipione, Saraiva e Moderna detêm 80% de todas as compras. Eu faço um estudo, que não vou falar aqui, né? Mas eu acompanho, eu tenho, no meu livro tem isso, que eu pego como que esse mercado ele se reconfigurou, porque até os anos 2000, a gente tinha essas editoras com núcleos familiares, grandes partes delas, e nacionais. Eu trabalhei 5 anos na Moderna com o professor Feltri, a FTD não, a FTD é dos padres, dos maristas, né? A Saraiva, a Moderna, todas nacionais, né? E empresas familiares. E isso foi mudando. Dos anos 2000, elas passam a fazer parte de grandes grupos empresariais. Mas a concentração ela se dá, de venda para o governo se dá nessas editoras. De 2005 a 2013, 80% se dava nessas editoras e as outras 15 dividiram os 20 restantes. Né? 5, tá? O que acontece na década de 2000? Você muda o... Falei para vocês que a gente muda a qualificação do mercado editorial de didáticos. Passa a ser de grandes conglomerados. Então, o Somos Educação, ele implica o grupo a Saraiva, atual formato, sistema ético, Ática, Scipione, Sistema de Ensino C, Sistema de Ensino Amplo, entre outras empresas. Então, esse é um grupo. É dono da Ática, Scipione, Saraiva, atual, é um dos grupos. E tem todas as especificidades, como que esses grupos se formaram.
Outro grupo é a Santillana, da Moderna, né, que é espanhol, Moderna, Salamandra, Selo Richmond, Sistema Uno de Ensino, Grupo IBEP, IBEP Nacional, Conrad, Base, IBEP Idiomas, e o Grupo Marista, que é a FTD, Sistema de Ensino Integre, e diversas unidades educacionais. Outros grupos começam a aparecer na década de 2000. Positivo, SM, Leia, Scala. Outra reconfiguração agora, eu até falei para você. A Croton Educacional, quanto mais eu vou pesquisando, mais eu vou me espantando. A Croton Educacional comprou a Somos Educação. Foi aprovado agora em abril, não marquei, mas foi em abril. O CAD aprovou a compra de educação pela Croton Educacional. Quem que é a Croton Educacional? É dona das marcas Pitágoras, Educação Básica, das faculdades Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unipar. Além da rede LFG, de cursos preparatórios para a OAB. A Somos, controlada pela TAPON, gestora de recursos, é focada na educação básica, por meio de escolas, sistema de ensino e as editoras apontadas anteriormente. Estamos diante do maior grupo de educação do mundo. Controla ensino superior. Não foi aprovada a compra da Estácio, porque seria uma... Controla o ensino superior, né, e passa a controlar a educação básica pelas editoras e pelas escolas, principalmente educação à distância. Pitágoras vem na educação à distância. Na minha hipótese, é o quarto grupo que financiou o Bolsonaro. Temos a ARMA, né, a bancada evangélica, a bancada a ruralista, e a educação está aí. Educação à distância, educação... É a minha hipótese, né? As estratégias políticas das editoras, a legislação, ela cada vez coloca coloca restrições para as editoras entrarem na escola. Mas, ao mesmo tempo, tem uma força econômica muito grande, e as editoras entram, inclusive na formação de professores. Eles entram, são grandes grupos, que não, a gente nem fala editoriais, né, são grupos multissetoriais. A formação de professor, tem grande poder de investimento, e daí eu já vou quase encerrando a minha fala. Essa é uma informação bacana, vocês já devem ter visto que são sistemas de ensino. Eu tenho bastante artigo escrito sobre isso, né? Eu já escrevia uns 10 anos atrás, já falava disso. Eu colocava como hipótese para a privatização da educação básica no Brasil. O que é sistema de ensino? Sistema de ensino, apostilado de ensino, não é material apostilado, é quando você vende todo o material didático, que normalmente não tem autoria. Então, é a apostila, é a formação de professor, a metodologia, o treinamento, a prova, o cronograma, tudo. Você comprar um sistema de ensino, você está comprando todo o currículo. Os sistemas de ensino, eles vêm dos cursinhos, né? Aquela formação conteudista. Eles vão na contramão de todo esse movimento proposto da educação mais humanista, né? que contempla a diversidade, as diferenças. Chega um menino, eu vi um crustáceo, então vamos falar do crustáceo. Não, o sistema é como você ir para um cursinho, se preparar para um vestibular conteudista, para passar na prova. Então, todo o movimento de educação, ele vai indo para outro caminho. A gente estava para um caminho, e a gente vai indo para outro. Eu não vou falar aqui, mas a Pearson, que é um dos... acho que eu não coloquei aqui, mas é uma informação bacana. Está aqui. Outros grupos que também vendem sistema de ensino, que daí esses grupos eles não entram nos didáticos, eles entram para vender o sistema de ensino. Então, você estava te falando do livro, né? Que eu acho que é outro contexto que eu vejo. O grupo Pearson, a inglesa, né? Ele entra no Brasil comprando sistemas privados de ensino, vocês já devem ter visto. É o PISA, né? O exame PISA, que a gente sempre vai mal. Já viram? O PISA é um grande
exame mundial. A Pearson fez o PISA nos últimos tempos. E tem, inclusive, em outros países, Europa, outros países da Europa, da América Latina, tem muitos intelectuais se colocando contra a gente fazer parte do PISA e esses dirigir a nossa educação. Não, a gente precisa mudar, os meninos precisam ir bem. O que é ir mal? O que é ir mal? Né? Porque é a Organização dos Estados Interamericanos, é mais a questão econômica aqui. E a gente vai como convidado. São países altamente desenvolvidos, com outras concepções. O nosso menino do Bandeirantes, ele vai mal, que o Bandeirantes, mais estrangulador. Daí tem o grupo objetivo, né, que classicamente de sistemas apostilados, o grupo positivo, que é um grande grupo que tem, a gente fala em tecnologia também. Quais são as tensões dos sistemas de ensino? Sistema de ensino, olha que interessante. O governo não distribui gratuitamente do Oiapoque ao Chuí livro didático pelo PNLD, então a gente precisa aderir, a gente município. A gente adere ao PNLD, os professores escolhem, começo do ano chega livro didático de todas as disciplinas para todos os alunos da escola e vamos trabalhar. Só que o sistema de ensino, os municípios têm autonomia com a sua verba. Os sistemas de ensino podem ser vendidos diretamente para o prefeito, os núcleos centrais. Os professores não escolhem. E cada vez mais municípios têm aderido ao sistema de ensino, em detrimento ao livro didático. Antes, os municípios não precisavam aderir. Por que o governo endureceu nesse ponto? Muitos municípios recebiam livro didático, compravam sistemas de ensino, e daí ia para a mídia que quantos livros foram jogados no lixo, foram para o galpão, quer dizer, verba pública detonada. Então, os sistemas de ensino são passíveis de muita obscuridade, não tem nenhum tipo de avaliação, não tem aquela chatice de autor, editor, 2 anos para produzir um livro. São comprados diretamente, né, na central passíveis de corrupção. O professor não tem autonomia nenhuma, porque ele não escolhe, ele aplica, mas muitos municípios vendem como grife para os pais. Então, vou terminando. Modelo único. Aí, quantos municípios? Em São Paulo, por exemplo, isso em 2013... mas aumentou muito. 145 municípios dos 650 deixaram de receber livro didático para comprar sistema de ensino, que é uma terceirização da educação. O que eu quero passar por final para vocês, o edital que saiu do PNLD, o ano passado, só para finalizar, ele muda o nome, então é Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Ele amplia o alcance, ele coloca aqui instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos e conveniada com o poder público, também vão receber. Ele coloca apoiar a base comum curricular, que nem tinha sido totalmente... Ele muda a questão da avaliação, ela sai das universidades e o governo vai contratar professores... potencializa a compra centralizada em detrimento da escolha do professor. Então, o município, uma pessoa pode comprar um livro só para todo o município, se vai votar, a ampliação de segmento, disciplina educação infantil, educação física, eu percebo que dá margem para a entrada do sistema de ensino na compra governamental, em detrimento do livro. A gente está falando em mercado. E, para finalizar, a grande questão dos grupos são grandes conglomerados. A gente está falando em um grupo que vende para todo mundo, é dono de toda a educação. A grande questão, no ensino superior, nós temos algumas entradas do dinheiro público para essas universidades, o FIES, esses grandes financiamento. Então, o dinheiro para sair do público
para o privado, ele tem. Na educação básica, não era tão fácil tirar o dinheiro do setor público para ir para as grandes empresas, para esses grandes conglomerados. Com a possibilidade do PNLD, do sistema de ensino, vejo aí, e a educação à distância também, que a Croton é a especialidade de educação à distância. Então, a gente vê uma abertura do dinheiro que é público e para o privado. Eu também sou diretora, eu tenho toda essa questão de produção, né? Eu estou produzindo muito artigo, eu estudo, trabalho com formação de professor, eventualmente eu estou em universidade, às vezes já trabalhei, inclusive, com educação à distância na Unicamp, que tem uma super qualidade. Pesquisa, quem faz é a universidade pública, mas quem faz pesquisa é a universidade pública. Então, a grande questão é que o público ele tem objetivo diferente do privado, né? O privado tem uma finalidade, e nada com todos nós aqui trabalhamos, queremos receber. A gente não faz filantropia, né? A gente precisa do nosso dinheiro. Só que o público, por exemplo, eu tenho um menino na escola, não me interessa se ele tem dinheiro ou não, eu quero que ele aprenda. Ele não vai sair da escola se ele não pagar mensalidade. O poder público tem uma finalidade, o dinheiro público. E a iniciativa privada tem outra finalidade. E quando você junta tudo na mesma, o público perde, né? Então, quando você pega todo o dinheiro da educação pública e coloca para a iniciativa privada, são as tessituras que acontecem aí, a gente está no dia a dia comum e nem percebe, mas a gente passa a ter outras finalidades, outros objetivos alcançados. Obrigada, gente, extrapolei o tempo, é isso. Obrigado, Célia. Desculpa te cortar, depois a gente... Não, isso aí é que eu passei na Argentina. Era para cortar, porque eu fui dar uma palestra na Argentina na eleição. Bom, depois no debate a gente volta a alguns pontos que eu acho que são bastante interessantes e bastante curiosidade sobre o que vai acontecer agora. Vou passar, então, a palavra para o Cauê. Bom, obrigado. Primeiro, agradecer aqui o convite do André e do José, também o espaço da Tapera, que faz o melhor streaming da internet, embora seja minúsculo, para vocês verem como as inovações e as melhores coisas não acabam acontecendo nas maiores livrarias, ou no caso que você estava falando, o Croton, ou a Pitágoras, todo esse monopólio que tem, né, ou das grandes livrarias que estão indo para o saco, Saraiva, Livraria Cultura. Eles, na verdade, não são a ponta do capitalismo ou a ponta da inovação e tudo isso que eles propagandeiam ser, né? Eu vou dividir minha fala em 3 eixos. A primeira, eu vou falar um pouco da Autonomia, que é a editora que eu fundei com mais 2 sócios, e fazer uma relação com as editoras que faziam um debate de política contemporânea. Depois eu vou passar para um segundo eixo, que é sobre a Rizoma, que é um book truck que a gente criou, que é uma distribuidora e livraria de editores independentes, e fazer uma relação com a crise do mercado editorial. E depois eu vou falar sobre o maior vendedor de livro do governo Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho, e toda a força política que esse cara tem. E só hoje é reconhecido. Embora a gente falasse, mas quem que era a gente também alertando sobre esse maluco astrólogo há, sei lá, 4 anos, 5 anos, que a gente acompanha ele. Primeiro, assim, acho que o pessoal acho que esquece um pouco que o livro, o pessoal acha que às vezes é uma mídia um pouco ultrapassada. Mas esquece que todas as grandes mudanças paradigmáticas na sociedade... Eu sou formado em ciência política, né? Na PUC, por sinal, onde eu tinha um sebo. Através do sebo, eu fazia greve, ocupação de reitoria. Então, ali já dava para sentir o poder do livro. Mas, voltando, todas as mudanças paradigmáticas na sociedade se dão através de livros. Você pega na Grécia Antiga, você tem... As obras começando a ser escritas, você pega o catolicismo, que é muito influenciado por Platão, você tem a Bíblia, você tem depois as mudanças do Estado moderno com Maquiavel, é sempre livros que fundamentam essas mudanças, né? Você tem Rousseau, Revolução Francesa,
você tem todo o arsenal marxista para a Revolução Russa, todo sempre está lastreado no livro, essas mudanças. Então, ele tem um peso político muito forte, e ainda tem esse peso político muito forte. Né? O Mao Tse Tung, com o livro vermelho, etc. Você consegue listar um monte de livros fundamentais para mudanças de paradigmas. E, hoje em dia, a situação no Brasil ficou, digamos assim, as publicações de política contemporânea que algumas editoras faziam, como Bertrand Brasil, Paz e Terra, Brasiliense, ela, com esse processo que foi acontecendo nos últimos anos, as gerações foram morrendo e foram parando de dar importância para esse tipo de material que faz a discussão da política contemporânea. E muitas delas começaram a ser compradas para virar selo da Record. É o mercado? Mas tem um cunho ideológico por detrás da ação do mercado. Né? Às vezes eu acho que a esquerda no Brasil ela é mais mercado mesmo para valer do que a direita, que fala que é mercado, mas na verdade ela faz tudo via crivos ideológicos. Eu posso dar alguns exemplos assim na distribuição de material cultural e político. Assim, um exemplo para o campo das outras pessoas que não é do mercado editorial, que é um pouquinho mais complexo, mas por exemplo, do cinema, que todo mundo tem acesso e todo mundo conhece melhor, eu sempre dou o exemplo do Citizenfour, que é o Oscar que ganhou, o documentário que ganhou o Oscar de melhor documentário em 2013, que contava a história que o Ministério de Minas e Energias no Brasil foi grampeado pela NSA, a história do Snowden. Mas mostra que o mundo inteiro foi grampeado. E o Brasil está no meio do documentário que ganhou o Oscar. Não foi passado no Brasil. Então, quando o Olavo e essa galera falam que a gente faz marxismo cultural, a gente não tem estrutura para fazer e não faz. Porque se fizesse, isso aí estaria passando na TV. Não passa nem no cinema. E o cinema, eles falam, não, mas é muito alternativo. O selinho do Oscar garante lá o horário nobre, retorno, grana, pode ficar tranquilo. Então, sacando isso, e aí no mercado do livro eu tinha livraria na PUC, muita gente tinha que comprar livros para ler em inglês, porque não eram publicados em português, e eram grandes obras que estavam estourando na Europa e nos Estados Unidos, que tem uma tradição de publicação de esquerda muito mais antiga. Nos Estados Unidos, a The Nation, que é de esquerda, é liberal, mas de esquerda, tem 200 anos. Né? As editoras na Inglaterra têm mais de 150. Aqui, vira e mexe, tem, aí morre, porque vem algum governo, sufoca, alguma coisa, e aí surge, aí morre, aí surge e morre. Né? Tipo, a Boitempo tem 20 anos, e a Carta Capital tem o quê? Tem 20 também. E, se bobear, vai morrer logo mais. Né? Porque a estrutura política não é da esquerda. Os meios de comunicação não estão com a esquerda. As forças das armas não estão com a esquerda. A força da grana não está com a esquerda. Isso aí, quem lê o Maquiavel sabe, para tomar o poder, você precisa ter, pelo menos, grana e arma. A gente não tem isso. Né? A gente tem, no máximo, o conhecimento, e os debates, e os dados, e os fatos. Mas, às vezes, hoje em dia, já não é mais possível fazer consensos por causa das fake news, etc. Mas, enfim, então, sacando o cenário editorial catastrófico que estava no Brasil, porque essas editoras que publicavam política contemporânea não estavam mais existindo, ou viraram um selo de uma editora que tem um viés ideológico político claramente alinhado com essa New Right, Alt-Right, ou Nova Direita, ou qualquer coisa do tipo, que a Record, que estava publicando o Reinaldo Azevedo. Eu lembro na época, eu achava isso estranho. O Negri, Antônio Negri, é um dos filósofos mais importantes no mundo. Né? Ele é o da multidão, do império, dessas lutas autonomistas que vêm desde os anos 2000, ele é tipo o pai intelectual. A Record tinha comprado o direito da trilogia e parou de publicar, do nada. E já tinha a tradução feita. Então, você paga lá $2.000, até mais, porque uma grande editora, o cara vai falar, não, quero $5.000, paga a tradução e deixa na gaveta. Isso não tem sentido mercadológico, capitalista, etc. Então, você já via que tinha um descompasso de demanda e oferta. Pessoas lendo inglês, livros que estavam traduzidos, mas não estavam publicados, e, ao mesmo tempo, nenhuma outra editora podia publicar, porque eles têm o monopólio do direito autoral, porque fechou com o autor e gambelou ele.
E aí, enquanto não publicava isso, publicava Reinaldo Azevedo, Olavo de Carvalho, Constantino, Serra, e aí no meio uma Márcia Tiburi, né, que até faz um debate de esquerda qualificado, mas é um debate identitário, de certa forma, e em certos aspectos. Eu, hoje vejo, eu estava comentando aqui, é importante o debate identitário, mas se ele não estiver cruzando com o debate de raça e classe cruzando entre si, a direita começou a fazer o debate de classe, ela começou a ler mais Gramsci, mais Marx, via Olavo de Carvalho, que tem que fazer uma pesquisa, mas eu chuto que hoje ele tem a maior biblioteca marxista entre os brasileiros, que nem Pinochet tinha no século passado. Ou que nem o Delfim já teve também, o Delfim era um grande entusiasta da ditadura. Isso eu sei porque você vê no filme dele lá, Jardim das Aflições, ele tem uma biblioteca gigante. A única obra que ele faz questão de mostrar, que ele tem completas do Lenin, do Stalin, do Gramsci, de todo mundo, Rosa Luxemburgo, de todo mundo, é do marxismo. E aí essa galera começou a ler o marxismo e a esquerda começou, vamos aqui numa Márcia Tiburi, que são importantes, sim, mas esse tipo de teoria que vem desde os anos 70, a gente não sabe o resultado. Agora, a leitura de Gramsci, Lenin, a gente sabe o resultado. Por sinal, o Olavo de Carvalho, ao meu ver, ele é muito parecido com o que o Mussolini fez, que era um comunista, muito bom, muito verborrágico, sabe escrever, trabalhava no jornal, por sinal, no mesmo que o Gramsci trabalhou, e começa a usar aquela ferramentaria de teorias marxistas para tomar o Estado através de um objetivo diferente, e ir com um monte de misticismo no meio. Isso é muito legal no livro que a gente publicou, que é Como Esmagar o Fascismo, do Trotsky, que ele faz uma grande análise de classes e da ascensão do fascismo na Europa, no começo do século XX. Ele pega esse do Mussolini, que se eu mudar para Olavo de Carvalho e escrever no meu Facebook, todo mundo vai falar, caralho, você tá... que análise perfeita. E não, é muito parecido essas coisas, né? Tem várias outras semelhanças, e por isso que eu chamo que é um governo proto-fascista, sim. Porque tem milícia, claro que não está andando armada e dando tiro, mas está no virtual e tenta te liquidar virtualmente. Outras épocas, outras ferramentas, outras formas de aniquilação. Tem uma crise econômica, que nem teve em 29, tem desemprego, tem um descrédito total do sistema político, tem uma perseguição da esquerda, tem uma perseguição de minorias, tem uma culpabilização de imigrantes por causa de os mais médicos ou os haitianos. Quantas polêmicas não foram em cima disso? Então, tem várias semelhanças. Mas, enfim, então, entendendo esse cenário, eu falei, vamos criar essa editora e vamos tentar fazer. Criar uma editora no Brasil é muito caro, o livro é caro fazer. Você não tem financiamento, não tem nada. Então, é muita ralação. Por sinal, eu estava na feira da USP, acabei de vir para cá, vou ter que voltar para lá. Então, criamos nisso. E a gente já foi identificando, assim, por que a editora também cresceu de uma forma meio rápida? Porque a gente começou a pegar best-sellers lá fora e trazer para cá. O best-seller lá fora é óbvio que vai vir para cá com blurb, que é aquela frasezinha comercial, do New York Times, do The Guardian, do Financial Times, como os melhores livros. Então, era fácil inserir aqui. O nosso primeiro livro era sobre o Estado Islâmico, ninguém queria publicar, porque ele contava com maiores detalhes como os Estados Unidos estava envolvido na criação do Estado Islâmico, que na época estava apavorando a Europa, lá, matando gente com caminhão, atropelando, dando tiro, enfim. E aí, ali contava direitinho essa história. E o cara, simplesmente, já tinha identificado o processo da jihad, da nova jihad, através do al-Baghdad, que ele nomeou como homem do ano, mas todo o mainstream do mercado editorial achava que ele era meio maluco porque já tinham matado o Osama Bin Laden. E ele falou, não, al-Baghdad é o homem do ano, esse cara vai debulhar. 2 anos depois, o Estado Islâmico tomou conta de metade da Síria e metade do Iraque. E a gente sabia que aquela narrativa era boa, o cara era apenas um repórter bom, mas a gente percebia que não tinha esses livros no Brasil. Então, começamos a trazer com nossos pouquíssimos, é caro, né? Comprar o direito autoral, pagar advance, tradução, pagar em dólar, e começou a dar muito certo. E a gente percebia também que a esquerda tinha perdido, porque ela não tinha mais essas editoras, ela tinha perdido algumas narrativas do debate contemporâneo. Então, o colapso da economia global era quase atribuído ao PT. E, se você lisse qualquer coisa que fosse
minimamente assim, reconhecido lá fora, você ia ver que 2008 foi um crash de Wall Street muito mais pesado que a queda do muro de Berlim, que caiu o muro e debulhou lá todo o leste europeu. Mas o de Wall Street, o mundo inteiro foi para o saco. Né? Era desemprego total em tudo, tanto que deu essas revoltas depois, etc. Então, o debate econômico a gente já estava perdendo. Você ia na Livraria Cultura, pedir alguma coisa de debate econômico atual, o cara ia te dar 1 milhão de livros falando, não, a culpa é do PT. Aí, no meio dali, talvez você achasse um Thomas Piketty, que é um negócio desse tamanho, e mostra como o capitalismo não tem transição de classe, não é tão fácil como dizem, é sempre as mesmas famílias, os mesmos grupos que continuam no topo da pirâmide. Ou tinha algumas outras editoras, como a Boitempo, que faz um trabalho maravilhoso, só que ela faz muito do marxismo clássico. Então, o debate contemporâneo está perdendo, e por isso os caras estavam criando consenso no meio dessas maluquices para quem entende do que estava acontecendo. Outro era na questão da geopolítica, em relação ao Estado Islâmico, em relação a essas novas direitas que já estavam surgindo na Europa, com a Aurora Dourada, que é um partido nazista na Grécia, ou com Marine Le Pen na França. Então, a gente já percebeu que tinha uma desconexão e uma falta de narrativa aqui no Brasil, e a gente estava perdendo esses debates. Então, começamos com a autonomia, deu certo, legal, vendemos bem, começou a ter reconhecimento, publicamos o Boulos, que reconhecemos como ser uma grande liderança de 2013, publicamos o Varoufakis, que hoje é tido como um dos maiores economistas da Europa e está articulando lá o DN, que é uma renovação da democracia pan-europeia, porque ele percebeu que não dá para tirar o país da crise se ele não tem a sua própria moeda. Como que ele vai sair de uma crise se não pode emitir moeda, está atrelado ao sistema da União Europeia, e ela ganha com o déficit daquele país, porque ela ganha em juros, né, Bruxelas, e é país com muitos mais déficits, mas ganham dinheiro através da rolagem da dívida dos outros países, porque são eles que emprestam o dinheiro. Enfim, a gente percebeu que, publicando essas coisas, davam certo e dá mesmo, mas dá um trabalho do caramba. Mas a gente entrou num vácuo de mercado. Nisso, a gente também percebeu, começando esse trabalho, e aí eu já vou indo para o próximo ponto, que é a criação da Rizoma e uma distribuição de livro, que tinha um outro conflito de mercado entre demanda e oferta em relação às grandes livrarias, em relação a temas candentes da sociedade. A galera queria saber o que estava acontecendo. Só que você ia numa grande livraria, você não achava. Você ia numa feira de livro, é abarrotado de gente querendo comprar. Aí você vai numa vitrine da Livraria Cultura, não tem aqueles livros lá. Isso eu achava assim a coisa mais absurda do mundo. Que o capitalista, a finalidade dele é ganhar dinheiro? Tudo bem, não tem problema. Coloque para vender a demanda que a galera tem, mas não era, eles não estavam colocando esses livros para vender. Então, tanto o mercado, as editoras, eu via que não colocava esses livros para serem editados e publicados, e as livrarias não distribuíam. Por exemplo, do Guilherme Boulos, eu sempre levava lá, eu levava pessoalmente, que numa editora independente você acaba fazendo tudo, até motoboy. Então, sempre que eu ia lá ver na estante. Aí, uma semana depois, nossa, esgotou o best-seller, toca aqui, legal, ótimo, bacana. Tá, e vocês não vão fazer uma reposição? Ah, não, daqui um mês, sei lá, liga para o cara lá da gerência comercial. Aí você fala, caraca, você acabou de colocar, esgotou, já era, e não põe de novo o livro. Então tinha um mecanismo errado ali na cultura, já dá para perceber. Em 2015, que antes que ele ganhou o prêmio de CEO da Forbes, o Sérgio Herz, já dá para perceber que aquilo está tudo cagado, não ia dar certo. Né? E então temos que criar alguma coisa nova, porque também não adianta reclamar que está tudo cagado. Então vamos melhorar. Então o que a gente começou a fazer? Book trailers mais bem feitos em relação aos livros. Até parece, se você vê os nossos book trailers, parece que é uma série do Netflix. Podcast, agora a gente começou a fazer venda online, começou a postar muito venda online e pequenas livrarias, que no final foram destruídas por causa dessa expansão, que teve a Saraiva e a Cultura através de grana do BNDES, certo? 30 milhões de empréstimo, fizeram uma expansão de 2011 a 2015, uma estrutura nababesca, só que em uma estrutura nababesca em shopping, em lugares que não vendem livros, porque a nossa elite, a classe média, não lê livros. Pelo menos, por exemplo, esse do Estado Islâmico, o que eu vejo? É um livro de interesse geral, não é de esquerda, de direita, interesse geral, etc. E de um grande fenômeno que está causando no mundo. Tinha shopping que não vendia um livro.
E eles pediam, ficava lá mofando durante meses. Então, você dá para perceber que ali não ia vender. E aí, hoje, no balanço que eles mostram para os credores, eu sou um credor hoje dessa massa falida, era um deficitário. Então, por que construir uma livraria ali? Né? Então, eles montaram uma estrutura babesca para fazer lobby, para pagar de grande CEO da Forbes, e não tinha venda aos livros. Então, a gente percebeu que tinha que criar a nossa própria ferramenta, e além desses meios peer-to-peer, que é a internet, a gente também criou esse ônibus, livraria, junto com outras editoras, e começamos a fazer feira junto com essas editoras. Então, a gente tem um ônibus, a gente fez na Flip, né, uma intervenção, alugamos um barco e fizemos uma livraria dentro de um barco, onde a gente colocou debates. A gente construiu o Salão do Livro Político no Tuca. O Tuca é um grande símbolo que foi o palco do movimento pró-democratização na época da ditadura, e a gente vê hoje como um palco para a redemocratização nessa época nebulosa que a gente vive. A PUC, eu até publiquei hoje, porque apareceu aquelas fotos de lembranças. 6 anos atrás eu estava fazendo barricada de cadeira e numa ocupação de reitoria na PUC, porque rolou um golpe na PUC, antes de rolar um golpe, isso é da PUC, né? Antes de rolar um golpe, ou golpite, mas será como quiser falar, no Brasil. Então, ali antecipa tendências. Então, a gente começou a fazer esses eventos, e começou a ter bastante resultado também, porque tinha demanda. Não é que a gente está criando, a gente não tem nem poder direito para criar demanda, porque a gente não tem um poder de marketing muito grande, né? A gente tem nossas redes, no máximo. E a crise do mercado editorial, a gente conseguia perceber também que aquilo era insustentável, porque tinha essas livrarias que não vendiam, em lugares nababescos, gigantes, e a gente percebeu que eles estavam começando a estar numa situação em que eles tinham que pagar esse aluguel, ou eles pagavam esse aluguel, ou eles pagavam os fornecedores. Esses grandes aluguéis, numa expansão com dinheiro público, né? E o que mais me deixa irritado nisso tudo é que toda essa galera, se você for ver a posição política deles, sempre foi muito liberal. Não, e é sempre a mesma história. Liberalismo para os outros, estatismo para mim. Pegou 30 milhões do BNDES, fez a expansão da Livraria Cultura. Na campanha agora está fazendo propaganda para o Amoedo. E falando, não, o BNDES tem que ver isso aí, a caixa preta. Então, você que está no negócio, você que sabe. É muito irritante mesmo isso, porque é muita fake news o tempo todo. Só que hoje o pessoal entende o que é isso, né? E parece que quando a gente fala no começo, fala, teoria da conspiração, até ver o resultado atropelando a realidade. É o caso do Olavo de Carvalho também, que aí eu posso já ir para o próximo ponto. 5 minutos? Tá. Olavo dá para matar em 5 minutos aqui. O Olavo de Carvalho, a gente já percebeu que ele era um fenômeno, e o pessoal achava que a gente estava teoria da conspiração, porque ele é apenas um astrólogo que mora nos Estados Unidos, blá, blá, blá. Mas a gente já percebeu porque ele era o maior tiragem de livro de ciência política. Ele já tinha vendido, isso em 2016, 2017, ele já tinha vendido 150 mil cópias do livro dele, que eu acho muito engraçado, porque é uma autoconfissão da direita classe média, que se tornou hegemônica hoje em dia, pelo menos no consenso do candidato deles. Era uma autoconfissão. O livro se chama O que você precisa para não ser um idiota. Então, o best-seller dos caras é tipo uma confissão. Eu sou um idiota, eu preciso sair disso e ferrar o meu inimigo. E esse cara já era um best-seller. Para vocês terem um pouco de comparação, o Privataria Tucana, que saiu na época da eleição de 2010, que a gente estava em uma ascensão ainda, que pegava a questão do Serra e etc., vendeu 100 mil exemplares, ele vendeu 150 mil. E, de novo, o livro, a importância dele, eu vejo, ele estando nas livrarias, sendo distribuído, que ele atinge uma galera, ele fura a bolha, ele atinge uma galera, juiz, procurador, pessoas com poderes de Estado, exército. Esses caras não consomem informação no Zap Zap ou no Orkut. Embora o Olavo de Carvalho fosse também um pioneiro na comunicação virtual, né? A blogosfera progressista, que depois ficou muito presa ao esquema do PT, etc., 2006, 2010, o auge.
O Olavo, já em 2000, tinha o blog Mídia Sem Máscara. Em 2006, hoje está bombando o podcast. Em 2006, ele já tinha um podcast. Agora que está todo mundo, o negócio é youtuber. Ele já tem há 10 anos YouTube, com 2 milhões de seguidores. Ele formou quadros, ele formou youtubers, o Nando Moura, ele foi construindo isso. E, ao mesmo tempo, ele tinha muita entrada nesses lugares. Então, também não adianta dizer, não, isso aí é um fenômeno antipetista. Tem essa questão, sim. Mas tem uma questão que esses caras tiveram muito espaço nos meios liberais. Que hoje, que merda, agora a gente é contra a Folha. A Folha, o Constantino Olavo tinham coluna na Folha. Hoje acham, ai meu Deus. Então, mas naquela hora deu espaço. O Globo, que hoje seria um inimigo, o Globo e Folha, vai entre aspas, inimigos liberais, de certa forma, do governo, porque ele fechou com SBT, Record e Band, e ainda me fala que não teve apoio de mídia grande. É assim. E o Olavo de Carvalho, ele é um grande ex-comunista, então ele sabe o peso que tem no livro. Então ele começou a formar leitores e militantes através dos livros dele, além de ser um best-seller. Ele começava a pegar as pessoas que eram rejeitadas nas universidades, mas tinham poder de questionamento. Então elas tinham um parafuso a mais, questionava, talvez viesse de uma forma errada, e a esquerda, com um certo grau de arrogância que ela acabou tendo nos últimos anos, começava a fazer mais fileiras de inimigos, porque ela dava uma trollada logo de cara, de vez em explicar. Ou xingava de fascista, sei lá o quê. Só que um monte de galera, espertinha, começou a falar, então eu sou fascista, vou ler esse negócio. E ele começou a regimentar tudo isso. E ele percebeu o quê também? Que a disputa pela hegemonia era muito mais fácil de fazer em lugares que você não tem filtro, que é a universidade, que é... A universidade você não tem... Vai no YouTube, vai no Orkut, vai em outros lugares, vai no WhatsApp, que você não consegue nem lastrear de onde que veio aquela fake news para você denunciar a fonte e bloquear, como que hoje consegue fazer no Facebook. Então eu percebi, eu tenho que trabalhar com os lugares sem filtros e falar as coisas que essas pessoas querem saber. Só que vai ver isso, de onde você tirou isso, Olavo de Carvalho? Ele fala, do Gramsci. Ele fala assim, eu aprendi com o Lenin que a revolução se faz fora do país, por isso que eu moro aqui fora. Eu tenho o meu Iskra, meu YouTube é o meu Iskra. Ele é o cara, assim, sinceramente, hoje em dia, o maior gramsciano é ele, infelizmente, no Brasil. Só que ele distorce tudo conforme os objetivos dele. Então, essa coisa do marxismo cultural que ele acusa a esquerda, quem faz são eles o tempo todo. A gente mal tem poder de fogo para construir esse marxismo cultural. A gente tem distribuidora? Não tem. Temos cinema? Não temos. Temos grandes editoras? A maior de esquerda é a Boitempo. A Record, imagina, ligada a uma TV com o império da Universal, cara. Então, assim, quem faz isso são eles. E ele conseguiu reunir toda essa galera com esse tempo. E ele, você vai ver todos os vídeos do Bolsonaro, tem um livrozinho dele, fazendo propaganda. Esse é o meu ideólogo. Esse é o meu ideólogo. Ele já nomeou 2 caras no ministério e poderia nomear mais, e é pai intelectual do filho do Bolsonaro, que foi o senador mais votado. Então, grande cabeça disso tudo é um cara que é marxista. O problema é que ele distorce o marxismo, etc. E ele foi direto nessa ferramentaria intelectual, enquanto a esquerda estava abordando outras, ao meu ver, que a gente não conhece o resultado, que vem dos anos 70, após mais de 68, e a explosão do pós-68, etc., diversidade. Então, enfim, a gente acompanha o trabalho dele, acho que ele faz um trabalho muito bom, só que ele distorce tudo e é voltado para ele e para todas essas figuras que foram meio que renegadas na sociedade, que hoje estão vindo com todos foram renegados por causa dos seus preconceitos, por causa das suas teorias sem sentidos e das suas acusações. Imagina, mas médico até outro dia era espião. Agora sai todos, que merda, mas é culpa do governo cubano que tirou daqui. Vai esperar ser expulso? O Bolsonaro falou, vou dar uma canetada de tirar 14 mil. Nem tinha 14 mil, tem 8 mil. Claro que não vai esperar. Então, assim, eu acho engraçado, porque quando você bate os fatos com a narrativa, a gente ganha.
Só que a gente não tem o poder de comunicação, a gente tem a Strume da Tapera, tem poucas coisas para conseguir fazer esse debate frente a frente. Né? A Jovem Pan, por exemplo, pegando o meio de comunicação, ela tem 16 milhões de audiência. É o maior podcast. Só que ela é da direita e faz mais de 8 anos que ela está totalmente alinhada para uma linha. Ela parou de tocar música, é só política. E isso foi feito, se você ler lá uma matéria sobre os Tutinhas, a reinvenção da Jovem Pan, com dinheiro do metrô e da Sabesp via Alckmin. Então, a direita ela também tem uma noção do peso do livro, uma noção da disputa pela hegemonia através da leitura e formação intelectual, etc., etc. E ela usa isso muito bem. Né? A esquerda, eu acho que se perdeu um pouco nisso, né? Começou, que nem os movimentos se desmobilizaram, e a nossa área intelectual também se desmobilizou porque estava defendendo o governo, defendendo a institucionalidade, enquanto está uma grande crise de um Estado que a gente sempre criticou, uma forma de Estado. Mas é isso, acho que dá para passar para o debate, assim, é um panorama muito rápido do que a gente identifica na editora e os bons combates que a gente tem que fazer para não ser assim, engolido por essa nova direita. Eu acho engraçado, porque o Olavo de Carvalho fala tudo o que ele faz. Ele fala assim, a esquerda, ela acusa, você tem que acusar o seu inimigo daquilo que você faz. Ele fala que ele faz isso. E eles fazem isso. Você acusa que o seu inimigo é tal, mas eles que fazem. Né? O aparelhamento. Imagina se fosse aparelhado o STF, não tinha nem mensalão, se fosse, né, tudo Gilmar Mendes do campo petista. Enfim, eu acho que é isso, dá para fazer um debate em relação a essa questão, e o livro é central, a maior coisa onde o Olavo de Carvalho, toda essa galera da direita que a gente acha que é um bando de ignorante, mas não é, a maior força política deles é construída através do livro, do mercado editorial, porque é ali que estão essas bases sólidas, aquilo que eu estava falando no começo, para essas mudanças de paradigma, e eles têm ciência disso. Bom, é isso aí. Bom, obrigado, Cauê. Antes de passar para o público, vou fazer uma fala muito curta, talvez de síntese ou de provocação, para a gente continuar o debate. A fala da Célia, a fala do Cauê trazem panoramas muito diferentes, né, de setores ou de regiões muito diferentes disso que a gente está chamando de mercado editorial, mas eu acho que tem aí uma linha comum que tem a ver com um questionamento de quais são as garantias que a gente tem hoje para que as vozes dissonantes se expressem por meio do livro. Né? Por um lado, no caso da Célia, obviamente a gente está falando de um mercado gigantesco, e que é o mercado de livro que chega a mais pessoas no Brasil. Né? Então, a importância de pensar esse mercado e a importância de pensar as mudanças políticas pelas quais a gente vem passando agora e como isso vai impactar. Então, acho que algumas provocações possíveis nesse caso seriam: a gente tem visto, né, muitas mobilizações com relação ao Escola Sem Partido, os debates sobre educação sexual na escola. Quer dizer, a escola é uma fronteira importante para a direita. Né? A escola é uma grande fonte de preocupação. Né? Claro, é altamente compreensível que isso seja uma preocupação para a direita, porque é justamente onde essas crianças estão tendo acesso ao livro pela primeira vez, onde estão tendo acesso à reflexão pela primeira vez. Então, acho que uma provocação que eu faria nesse sentido é como é que você acha que o mercado de livro didático, que a gente já nem sabe se vai ser de livro didático, né? Porque estamos falando aí dos sistemas e estamos falando de um governo que está altamente ligado à educação à distância, a esses grandes conglomerados. Né? Como é que a gente consegue garantir nesses espaços escolares a voz dissonante? Né? Porque, de uma maneira ou outra, o PNLD tem sido uma instância de garantia dessas vozes dissonantes. Uma garantia muito pequena. Né? Mas essa avaliação pelas universidades, a possibilidade dos professores escolherem os livros, tem sido uma garantia mínima de que a escola seja plural, de que a escola seja diversa. E no caso do Cauê, achei muito interessante esse histórico que você fez das velhas editoras de pensamento político, das velhas editoras de esquerda, de como esses editores vão morrendo e de como a geração, de certo modo, existe um corte geracional aí, né? Porque você bem falou do caso da Record, enfim, Civilização Brasileira, Bertam Brasil, todas essas vão para um grande grupo.
a Paz e Terra. E, claro, existe esse mito de que, para esses grandes conglomerados, não interessa o que vai ser publicado, interessa vender. E a gente talvez precise começar a desmontar esse mito no sentido de que não, de que existe dentro desses grupos não só uma preocupação com relação à venda, com relação à rentabilidade, mas também com a produção de uma hegemonia e de um pensamento único, né? E, claro, essas últimas notícias que a gente teve com relação às livrarias, com a quebradeira, também coloca em questão quais são os espaços que hoje a gente tem para a expressão dessas vozes dissonantes, né? Não são as grandes livrarias, né? E nunca foram, né? Se a gente for pensar nos últimos anos, a Livraria Cultura, a Saraiva, nenhuma dessas nunca dedicou um espaço de fato privilegiado para esse debate. Ela sempre tendeu a direitizar esse debate, digamos assim, né? Mas isso também porque eu acho que esses espaços das grandes livrarias está há muito tempo colonizado pelo dinheiro, né? Quer dizer, para você ter um livro numa vitrine da Livraria Cultura, você precisa desembolsar um dinheiro que muitas pequenas editoras não têm, né? Então, quais são as possibilidades? Você falou das iniciativas com as quais você está envolvido, mas em termos de política pública e em termos de política setorial, eu queria também questionar o que a gente poderia fazer a partir de agora para garantir que esses pequenos espaços se multipliquem e que eles sobrevivam, né? Porque acho que um dos grandes desafios para as pequenas editoras e para as pequenas livrarias é o da sobrevivência, né? A gente sabe que muitos projetos interessantíssimos que surgiram nos últimos anos acabam tendo que fechar, tendo que se refazer, justamente porque as condições não são as mais favoráveis. Então, quais são, de novo, a mesma pergunta, né, que eu mencionei de início, quais são as garantias que a gente tem para que essas vozes dissonantes se expressem dentro das editoras de perfil político e das livrarias que têm alguma preocupação com relação a esses temas? Então, vou passar rapidinho para a Célia e para o Cauê, e depois a gente abre para o debate com o público. Olha, essa questão ideológica da produção do livro didático, né? Eu vejo com muita apreensão. Eu estou fazendo um curso no Memorial da Resistência sobre manutenção da memória, porque quando ele fala do Olavo de Carvalho, um dos ministros que ele indicou é o ministro da Educação, né? Que tem e um dos aportes ideológicos dos fake news foi o kit gay, que nunca existiu. Eu até publiquei, eu escrevi Mercado Livre Didático no Brasil, meu livro, e tenho muita produção sobre isso. Eu faço esse recorte com a educação. Aquele livro que ele falou, eu faço o que a gente faz, diga que são eles que fazem, né? Nunca foi para a escola. Nunca foi para a escola. Aquele livro, porque poderia ter ido, mas nunca foi para a escola, nunca. Nunca entrou em nenhuma compra governamental. O que acontece é que a questão da diversidade, muita violência no ensino médio em questão de gênero, e o seminário, como que a gente vai tratar desse assunto no ensino médio, até para tratar com a diversidade, com respeito. Foi nisso, eles pegou num seminário, inventou um livro que é de uma autora francesa, não é francesa, aquele livro, não sei se... Francesa, eu acho, que fala sobre gênero, né? E que tem uma grande... Mas nunca entrou na escola pela compra governamental. E quando você tem várias leis que vão tratando da diversidade, cultura afro, para entrar na educação, para tratar com respeito, a avaliação que eu mostrei nas universidades... um dos critérios do livro era a diversidade, o preconceito. Até nesse curso do Memorial da Resistência, perguntaram como falar de assunto da ditadura, porque agora o que se vai para a escola é que a ditadura não existiu. Tem professores falando, alguns professores que têm uma conexão ideológica, não existiu a ditadura. Foi a revolução. A gente volta. Eu nunca pensei que eu viveria o que eu estou vivendo. Então, no Memorial da Ditadura, eles até os professores, eu até levei alguns professores, muita gente estava fazendo,
contar, brincar, como contar, né, trabalhar com esse assunto na educação básica. E eu lembrei que eu escrevi um livro didático, eu também sou autora, eu escrevo na parte universitária, mas também escrevi um didático, e eu lembrei que eu sou da área de língua portuguesa, meu doutorado, mestrado, foi tudo na área de história, de educação, mas a minha formação na graduação é língua portuguesa, comunicação. E eu até fui buscar para mostrar para os professores, no capítulo 3, eu levo a carta do João Rufino, que até faleceu agora, né, que é um grande historiador, tratando da história da África. Ele foi preso na ditadura, e ele escreve cartas na prisão para o filho dele, que tinha 8 anos. E eu coloquei num livro de 3º ano de português, e meu livro foi aprovado, não saiu, assim, está não interessa o livro que é, mas isso não vai mais acontecer. É disso que eu estou falando. Nessa avaliação, então, um livro de português, que era privilegiado ter diversidade, contemplar a cidadania, né, o meio ambiente. 44. Eu só vou mostrar de longe para vocês entenderem uma coisa que eu acho que um livro não seria mais aprovado. Deixa eu colocar, segura aqui, e já vou terminando, vou falar. Olha, como uma criança de 3º ano, um livro de língua portuguesa, para mostrar como que os livros chegavam na escola. Então, um parágrafo. Eu queria, como autora de português, falar da carta pessoal, que já até comparando o capítulo chamava da carta internet. E ensinar a criança na internet, 3º ano, 8 anos. E ele escrevia para o filho de 8 anos. Então, eu escrevi assim: a carta pessoal é um meio para manter contato com amigos e parentes, principalmente com aqueles que estão longe. Pela escrita, as pessoas podem contar novidades, comunicar um fato importante e matar saudades, por exemplo. Na página 35 e 36, você vai ler a carta do escritor Joel Rufino dos Santos para seu filho de 8 anos. A carta original, reproduzida abaixo, foi escrita quando Joel estava preso por expressar sua opinião, numa época em que, no Brasil, as pessoas não tinham liberdade para fazer isso. O que esse pai poderia ter escrito a seu filho? E aí eu vou trabalhar o conteúdo em língua portuguesa. Eu acho que não passaria mais. Entendeu? É disso que a gente está falando. Porque quando você vai pegar o livro didático, a história, a gente tinha a ideologia do livro didático, nos anos 70, 80, muito no contexto da reprodução. Como é que você, né, como do alto, como que você passa valores de uma classe dominante e mantém, reproduz a sociedade? E a gente foi passando para outra. Essa questão da ideologia do livro didático, olha, todo mundo branco, essa coisa. Todo mundo branco, o negro é sempre empregado. Isso foi tendo sido cuidado. Eu estava falando para você da produção, né? A gente conversou sobre produção. Começou a ter muita diversidade dos livros. Então, tem livros que são excelentes. Metodologias. É claro que a avaliação ela tem um crivo, né? Você deixa muita coisa de fora, muita coisa boa. Tem juízo de valor. Eu tenho muitas críticas a muitas etapas, mas a gente tinha uma diversidade. E o Programa do Brasil, ele é um dos mais democráticos do mundo. Por quê? Porque o professor ele tinha opções assim. E tem todas as histórias, né? Eu estou sintetizando. Mas, por exemplo, o Chile, o governo compra, eles tinham 2 livros. O governo escolhia 2 livros e o professor podia escolher entre 2 livros. O México, livro único, na educação básica. No ensino médio, não, é mais ou menos como a gente. Então, os professores tinham 24, 30 livros, e com todas as possibilidades, né, dentro de alguns critérios do governo. E coisas como essa, assim, para vocês terem uma ideia. Ao que tudo indica, isso vai ser um critério para a exclusão. Então, acho que isso responde, né? Essa questão ideológica vem muito forte. O ministro da Educação foi indicado pelo Olavo de Carvalho.
E quem não conhece tão bem o Olavo de Carvalho, a Carta Capital tem uma entrevista dele, acho que umas 2, 3 cartas capitais atrás, dá para, assim, 3, 4 páginas, dá para ter um, assim, eu não vou, ele adjetiva todo mundo, né? E realmente é o que ele pode voltar para ele, aquelas adjetivações, porque ele não é um homem elegante, né? Então pode voltar tudo para ele, aquelas adjetivações. E o ministro da Educação foi indicado por ele. E a questão do MBL, se vocês a escola sem partido, que era uma aberração tão grande, porque a escola sem partido é a escola de um partido. Até o Olavo de Carvalho fala é de um partido só, né? É de uma ideologia só. E a escola sem partido está ganhando uma força. O Admirável Mundo, você pensa que nunca aquilo poderia, porque é uma aberração tão grande. E a gente vê concretizações, né? Tudo o que você falou, o que eu estou trazendo, de aberrações tão grandes e que estão chegando na educação com uma força assim, admirável. Eu posso dar um relato para vocês que o que parece ficção, foi naquela escola lá que a gente lê na mídia, os alunos estão, sim, questionando os professores. Porque os pais estão orientando, estão querendo filmar. Então, tem professor que está com o discurso muito... não é claro, que, pelo menos do que eu conheço, a minoria, mas tem, e tem força, ganha força. Então, o que está acontecendo mesmo, né? A escola sem partido, com essa força que a gente pensa. Eu vejo que a questão ideológica... nos livros que permanecerem, vai ter um peso de exclusão grande, um discurso mais humanista, mais cidadão, mais respeitoso em relação a todas essas questões que a gente vinha ganhando ultimamente. E a questão política. E a questão de mercado, que também aí eu não entro no âmbito do mercado editorial, mas também está nesse jogo aí. A educação não é natural, o currículo da educação ele não é natural, né? Ele é produzido socialmente. Parece natural, né? O currículo. Não, é um construto social. E a gente estava encaminhando, né, para um tipo de educação que homem você quer formar, e com todos esses grupos, com toda essa questão da iniciativa privada, que ganha força, o dinheiro foi para a educação, mas qual a educação? Foi para contemplar todos ou foi para, né, para o capital privado? Então, eu acho que esses produtos tomam força, o sistema estruturado de ensino. Eu já venho falando isso há algum tempo, venho me surpreendendo com o crescimento em detrimento do livro. E, para encerrar, quando eu trabalhei na Moderna, e é um depoimento, há 20 anos atrás, 25 anos, antes de ser comprado pela Santillana, a Santillana, que é do PRISA, que é o grupo que domina toda a América Latina, nas telecomunicações, outras coisas, eu tinha um colega, que é o Lauri, que hoje cuida do programa de... E a gente era muito amigo. Amigo, assim, ideologicamente, a gente conversava, eu sempre me mostrei muito coerente no que eu acredito para a educação, para o país. E a gente trabalhava e vendia os livros, e era um absurdo falar em sistema apostilado. Quem era de editora tinha vergonha. Então, e a gente se pronunciava contra, porque a gente vendia livro, né? Eu entrei na área comercial, eu supervisionei a área comercial da Moderna, né, em São Paulo. E aí os sistemas de ensino começaram a ganhar espaço. E a editora, ela tem a questão mais ideológica, não é filantropia. As editoras, os sistemas de ensino começaram a tirar muito mercado dos livros. E, se você não pode vencer, o que você faz? Você se une. E todas as editoras passaram a ter o sistema de ensino. E observaram que
É muito melhor vender sistema de ensino, ganha muito mais dinheiro do que livro didático. É muito melhor vender sistema de ensino. Um livro didático, assim, um livrinho, ele demora uns 2... Vou fechar porque eu não quero. Demora uns 2 anos para ser feito. Estou errada? Tem de editora? 2 anos, livro didático, uns 2 anos. E daí você tem que pedir... Você tem os textos, por exemplo, aqui eu tenho 30, 40, 50 textos, você vai ter que pagar direito autoral, estou encerrando, pagar direito autoral, tudo. Então, demora muito. O sistema de ensino não tem autor, não tem avaliação, não precisa passar pelo chato do autor da compra governamental, você vende para o prefeito e ganha e é muito infinito. Por que eu falo que é privatizar o ensino? Todo o dinheiro que aquele município teria para aplicar na educação, na formação de professor, comprar material, ele dá para a empresa que vende o sistema de ensino. E ele não tem mais dinheiro, mas também ele já está com todo o currículo, formação de professor, tecnologia, em detrimento do livro didático que esse município teria recebido do governo federal de graça. Então, é muito mais rentável. Então, todas as editoras passar a ter o sistema de ensino, é muito melhor vender sistema de ensino do que livro, por isso que eu te falei, a questão não é nem produção, a questão é que a editora é muito melhor vender sistema de ensino. E o Lauri, ele passou até eu fui para a universidade, fui fazer, o Lauri passou continuou nas editoras com o sistema de ensino, um homem forte, ele é muito legal, sim, mas conhece muito do livro, conhece muito de sistema de ensino, meu amigo pessoal, e hoje ele está cuidando dos programas do livro, agora, super recente. Não é, o Lauri? Também não sei nem, ele me contou, não sei nem por que viés. E conhece muito de sistema de ensino, o Lauri. Então, não sei, e é isso. Então, eu acho que a gente tem um caminho aí que tem a questão de mercado, nem para as editoras é mais interessante fazer livro didático. A questão ideológica. Que livros chegarão na escola? Chegarão, o programa pode estar alcançando. Acredito que livros como esse serão qualificados como não adequados. É isso. Acho que é isso, né? Pegando aqui a Escola Sem Partido, se vocês lembram, quando pegou assim essa pauta na direita, foi pós a luta dos secundaristas, que explodiu em São Paulo e reverberou bem por causa do escândalo da merenda e porque ele estava fechando várias escolas e dificultando também acesso com ônibus escolar, etc. E aí estourou isso, e aí essa coisa da escola assim, o pessoal viu o potencial que eram esses estudantes, politicamente, ocupando escola, né? Foi mais de 500 escolas ocupadas no Brasil. E aí tem que ter escola sem partido. Eu acho que o engraçado dessa questão, porque ainda eu acho que essa coisa de filmar o professor e tentar trazer um conhecimento sem filtro do WhatsApp do pai para enquadrar um professor que está ali, tem um monte de filtro para colocar aquele material, isso vem porque os professores também no ensino público, eles, para aguentarem aquela vida, aquele salário, aquelas condições, eles fazem aquele trabalho com muita peso ideológico também. Se os caras quisessem acabar com isso, o mais fácil era, aqui é uma carreira X dessa forma, e não precisasse ser tanto ideológico você querer dar aula numa escola. Eu vejo amigos que militam e dão aula, etc., para você ser professor em algumas escolas. Porque também o dinheiro drena nessa área educacional nos cursinhos. Né? Quem vai para a área de educação ganhar dinheiro vai na área dos cursinhos ou nessas coisas de ensino à distância, etc. Né? Do Olavo de Carvalho, né? Só para se conhecer um pouquinho mais pessoalmente ele, é só ver a entrevista da filha dele, que mora aqui em São Paulo. Ela abriu uma polêmica na internet porque ele estava querendo vender o dente de leite dele, que estaria com a mãe dela, e ele estava leiloando na internet. Ela falou: seu idiota, está aqui, você abandonou a gente, mas você deixou seu dente de leite, você quer vender na internet? Aí começou a descascar ele, colocou a arma na cabeça do meu irmão, você acobertou estupro, você sei lá o quê, e chava o cara. Então aí você começa a sacar, você dá mais uma lidinha, você vê que o cara... Por que ele saiu da Folha? Ele destruiu a redação, teve um surto e destruiu a redação. Né?
Enquanto isso, ele estava de boa ali, publicando as colunas, até ter um surto e quebrar tudo. Então, um cara totalmente maluco. Você fala assim, tem entrevistas com ele que ele fala, meu objetivo é tacar o foda-se. Eu quero que tudo vá para o exploda, foda-se. Tem várias falas dele nesse sentido. É só pesquisar um pouco. Bom, agora ainda aqui nas grandes livrarias. Eu acho que elas não vão conseguir sair dessa recuperação judicial, né? Elas devem muita grana, assim, só boleto protestado é 40 milhões de reais, mas você vai pegar todo o balancete lá de déficit dos caras, chega a tipo 400 milhões, porque ainda tem, além dos livros, tem a celular que a Saraiva vende, tem sei lá o quê, enfim, tem editoras, tem livrarias que são parceiras dessas grandes. Tem grandes editoras que são parceiras dessas livrarias e também não abrem protesto nos títulos. Por isso que estão falando, dando apelo para ir lá, ajudar a salvar. Tem um texto do Schwartz, né, que rodou aí, sobre o amor ao livro, que é fofo, é legal, mas... tipo, solidariedade de classe agora que você fudeu tudo. Porque quem é pequena livraria e quem é pequena editora, ambos sabem que é impossível sobreviver naquele sistema. Né? Você estava falando de... Porque para a pequena editora sobreviver num sistema da Saraiva, ela tem que ter uma escala gigante. Para ter uma escala gigante, ela tem que ter muita grana para imprimir e colocar nas 16 unidades. Eu acho que a Saraiva tem 30 e tantos livros. Você tem que ter uma grana para ter um giro, porque os caras te pagam em 120 dias. É 90 depois de faturado. E quando te pagam? Então, é impossível uma pequena editora viver lá. Como que agora você vai falar, não, agora eu vou te salvar, toma meu livro. E todo mundo, até pequeno, tomou calote. Então, assim, é absurdo o que esse cara está falando. Boas intenções, acho legal, tal, mas faz parte disso que está desmoronando. A gente vive a pior crise do mercado editorial, acho que é na história do Brasil. Essa que é real. Passando esse processo, um monte de editora vai para o saco, porque... deve uma bica para essa galera, e eles depositaram todo o sistema de distribuição de livros deles nessas grandes livrarias. Eles lançam mais de um livro por dia, 400 livros por ano. Como que eles vão fazer lançamento de tudo isso? Virou uma máquina do negócio. Estava imprimindo na China, aí subiu o dólar, boa parte da quebra da Cossack Naif, além do Charles ser meio maluco também, era imprimir na China aqueles livros, só que subiu o dólar, não dá mais para imprimir na China. Vai fazer como agora? Fazer esses livros bonitão, etc. Não tinha mais como, então só vendia aí também Black Friday ou Feira da USP, os livros. Enfim, é um meio assim que todos esses grandes caras, como eles acabam sendo meio herdeiros, meio sei lá o quê, como também todo... Pega a lista dos mais ricos no Brasil, só tem herdeiro. Né? O Lehman, herdeiro. Marinhos, herdeiro. Ninguém nem sabe o nome próprio dos irmãos, de tão herdeiro que é. Dória, herdeiro, todo mundo herdeiro, assim. Aí no mercado editorial todo mundo também é meu amigo e herdeiro. Aí você, caralho, é tudo. Que merda isso daqui. E ainda falam que são liberais, mas enfim. A gente acaba sendo. A saída vai ser esse ressurgimento das livrarias pequenas. Aí política pública. Eu fico imaginando, se pegasse esses 30 milhões do BNDES que deram para a cultura e dessem 100 mil para o Antônio da Tapera, para a gente lá da Rizoma, para incentivar a leitura. Cara, a gente começou com 10 mil, imagina a gente com 100 mil. Imagina só. Né? A gente começou olha o impacto que a gente teve na Flip, que é a maior festa literária da América Latina. E a gente é um bando de moleque. Imagina se a gente tivesse financiamento para fazer. A gente teria um barco com 200 pessoas no meio do mar fazendo o evento. Não... não, claro, as pessoas poderiam ter possibilidade de fazer as coisas. Né? A gente ainda, como está no eixo São Paulo, e a gente fez PUC, e as universidades são um meio de relação e rede com pessoas importantes, porque a gente está nesse lugar estratégico, a gente consegue alguns financiamentos, consegue se virar para conseguir viabilizar as coisas. Mas quem está no Brasilzão todo não consegue. Eu acho que uma coisa da Escola Sem Partido também que o pessoal... Os avanços do governo federal... Né, um dos poucos avanços, mas avanços concretos, eram 7 milhões de universitários. De 3 vai para 7. Isso aumenta a venda do livro. Por isso que fizeram essas grandes apostas. De vamos fazer livrarias gigantes. Porque se dobrou o número de universitários e um dos maiores públicos de compra de livro de mercado são universitários também. Só que é ProUni e é FIES. Então, você começa a colocar uma galera que está marginalizada para fazer outro tipo de trabalho, para começar a concorrer a fazer trabalho
que tem que ter reserva de mercado. Então, o Brasil tem isso. Não quero que dispute aqui no judiciário, que é onde fica boa parte da oligarquia e das antigas famílias. Eles não estão competindo no mercado, estão no judiciário. Não quero o cara entrando aí no direito ProUni e disputando comigo aqui vaga. Aquele filme lá, Que Horas Ela Volta, acho que já mostrava isso de uma forma muito legal. E aí você consegue ver 1 milhão de exemplos desse acontecendo no nosso dia a dia, porque eu faço parte dessa classe média e eu vejo isso o tempo todo. Esse preconceitozinho do pobre que pode agora ter universidade, etc. Então, é um projeto para destruir isso, né? Então, bom, é isso. A política que é assim, distribuição. Por exemplo, está tendo o edital de Pão de Cultura agora. Por sinal, Antônio, concorra ao edital de Pão de Cultura, porque vocês têm todo o potencial para ganhar. O foda é que esse ano é ainda capaz de ganhar, porque talvez seja avaliado pelo governo do estado do Márcio França, né? Que é apenas ladrão. Não é psicopata e tudo. Que nem o Bolsonaro, ele, né, expressa que ele quer eliminar as pessoas. E o problema não é nem ele, eu acho que é os seguidores dele que levam ele muito a sério. Né? Mas essas novas formas de economia. Eu acho que, enquanto o mercado, você mostrou bem aqui, mas eu dei alguns outros exemplos, atua em monopólio o tempo todo, a nossa única salvação é atuar em rede, é atuar em parcerias, em cooperativas. Por exemplo, a Flipay só foi possível por causa do monte de editora que juntou junto com a gente. Então, é rede, é porque a gente não tem capital, a gente tem trabalho e parcerias e afinidades políticas, objetivos. E qualquer editora independente, por que ela é de esquerda? Não é porque para ser uma editora independente você precisa de esquerda. É porque ela simplesmente tem um pensamento transformador e não aceita como é o mercado. Ela só acha que isso está cagado, e se provou está cagado, tanto que faliu, e está levando um monte de gente para o buraco, e fala, temos que mudar isso, logo eu sou a favor da transformação, logo eu sou progressista. E não é uma questão assim, muito, sou comunista. Toda essa galera é progressista, porque quer transformar. Muito bem. A gente tem tempo para duas perguntas? 2 perguntas? Tá bom. E depois a gente continua o papo lá fora, enfim, muita coisa para conversar. Alguém quer lançar alguma coisa? Na verdade, não sei nem se é uma pergunta muito organizada, mas eu fico pensando que, na verdade, a gente já tinha críticas ao nosso mercado editorial, tanto didático quanto interesse geral, antes, né, dessa crise se instalar, antes desse governo se anunciar. Desde coisas como, sei lá, uma pequena editora não consegue chegar ao BNDES, porque não existe um programa pequeno o suficiente para, né, acolher gente como, enfim, você, etc. Eu queria perguntar, na verdade, sendo um pouco poliana, se, na verdade, talvez esse governo e essa situação em que a gente se colocou, essa crise, nos obriga, de fato, a trabalhar em rede para sanar uma coisa que a gente não fez 15 anos atrás. Mais alguém? Queria fazer uma pergunta para você falar um pouquinho como é que você está avaliando esse contexto que está dentro agora do mercado do livro didático, que a gente viu agora uma queda de braço. De um lado, você tinha um setor que representava todos pela educação, né, e que representava, em tese, parte desse redesenho da BNCC e também, em tese, parte das estratégias de ensino à distância também, que são ligados ao mesmo setor, que estavam disputando de um lado, né, teve quase nomeação lá do cara do Instituto Ayrton Senna, e aí veio, por força da bancada evangélica, aí, esse nosso novo ministro, não vou aqui falar dele, é só entrar no blog do sujeito para ver o que espectro que ele caminha, coisa e tal, mas que defende um projeto de PNL dele, foi nomeado pelo Olavo de Carvalho, defendido por parte da bancada evangélica e coisa e tal, que tem um centro de projeto de descentralização da educação, veja que curioso, e parte disso de desvincular o Estado da formação educacional, né? Para você construir sistemas de ensino ligados diretamente a igrejas e coisa e tal, não tendo mais nenhum vínculo com o Estado, que, se a gente pensar, conflita, de certa forma, com quem quer transformar a educação num grande balcão de voucher, né? Você tem um conflito de 2 setores que, até 2 meses atrás, a gente apostava que iam andar mais ou menos juntos, né?
Então, isso eu estou achando que está dificultando de imaginar o que vai vir aí de reforma do livro de material didático, né? E também queria ver como você imagina, o que você imagina de terremoto que vem para cima da BNCC mesmo, né? A homologação do ensino médio sai, não sai. Até 2 meses atrás a gente metia o pau na BNCC, agora a gente vai começar a defender a BNCC, porque vão querer reformular e jogar ela lá para sei lá para onde, né? Então, quer dizer, o nosso fundo do poço está sendo atualizado muito rápido, né? Então, queria ver como você avalia isso e como que você vê isso, enfim, esse choque de interesses dentro da disputa do setor aí. Então, eu vou pedir para vocês fazerem respostas sintéticas, por favor. Eu vi essa questão da descentralização, mas, ao mesmo tempo, esse decreto 9.099, que até mudou o nome, é Programa Nacional do Livro e Materiais Didáticos, né? Ele potencializa, na minha apreciação, a entrada dos sistemas de ensino. Então, o que antes? O município, para comprar sistemas de ensino, ele tinha que abrir mão do livro didático e comprar com verba própria. Porque a questão é pegar o dinheiro da educação básica, que é mais difícil ir para a iniciativa privada, ele ir. Então, me pareceu que abre a possibilidade de o dinheiro que está para a educação básica pública, e que você tem essa questão de compra das editoras no mercado cartelizado, mas mais potencializando esse dinheiro diretamente para os sistemas de ensino. Mas qual é a diferença? É a mesma coisa, vai para empresas. A diferença é que não vai só o dinheiro, vai o currículo todo. Vai o currículo. Vai a autonomia do professor, vai a formação do professor, vai a... Por quê? Porque o sistema de ensino ele é todo projetado, todo estruturado. Então, é dia da prova, é o material, você vai dar isso, não tem abertura para mais nada. E todo o dinheiro, então, você passa o currículo. E quando você quer implementar algo, o professor, eu torno a falar, ele não é, na minha apreciação, não é acéfalo nem escravo do livro, como muitos dizem. Porém, o livro, o material, é uma condição objetiva que está dada. E ele vai levar. Então, para você difundir uma reforma, ou o que quer que seja, né, nada melhor do que o material. Né? Então, eu vejo... Agora, um comentário, né, no setor do livro, que é interessante. 2 coisas aconteceram que eu achei bastante estranhas. Agora, final do ano, agora, outubro, novembro, o governo fez, pela primeira vez, o PNLD literário e comprou livros para todos os estudantes, agora, ainda não recebeu. Assim, todas as editoras, assim, não todas, mas muitas editoras, comprou muito livro. Ele tem uma coisa que surgiu do nada, meio que do nada. Preciso entender, que eu não entendi ainda de onde surgiu. E o governo de São Paulo, o município, comprou agora também. Falou, vocês vão receber o Biblioteca na Minha Casa. Então, todos os alunos que estão matriculados na rede pública de São Paulo vão receber 3 livros para levar para casa. Agora, vai chegar ainda. E do nada, saiu. Falei, não tem dinheiro. Deve ser da aposentadoria, né, dos professores que vai tirar. Já. Mas, assim, do nada. Então, não entendi direito esse movimento. Mas o que vem pela frente, acho que a gente... Eu acho que o caminho é esse mesmo. É retomar algo... É porque a gente estava tão confortável que achou que coisas assim que... Parece que você está no meio de um livro de ficção da pior espécie, né? E que... coisas que a gente achava tão absurda que nunca pensou em se contrapor, a gente está vendo que está aí a questão de resistência, de novas formas de sobreviver e de redesenhar esse cenário. Redesenhar. Mas eu vejo como poder político muito difícil e com muito pano de fundo, né? Porque os fake news realmente...
as fake news, elas entram na casa das pessoas e é muito fácil manipular. Então, quando os pais falam para o filho, por exemplo, eu trabalhei para o TRE, já estou terminando, viu, Zé? Mas trabalhei no TRE e eu fui responsável por um colégio eleitoral. E uma região que tinha comunidades até professores muito interessantes. É assim, os candidatos que ganharam e as falas, e você fala, gente, mas vai acabar com a violência. Quem vai dar um filho no filho dele, porque não vai ser nos jardins. Onde vocês acham que vai se combater a violência? Mas ganha, assim, com um impacto, com uma porcentagem em lugares que... E como que chega? A gente deve ter feito muita coisa errada mesmo, né? Como formação, como formação. E a gente vai precisar rever e repensar mesmo toda a postura, a conversa com todos, né? De uma forma mais inteligente, interessante, abrangente, eu acho. Eu vou ser rapidinho aqui. Tipo, obriga a trabalhar em rede, mas eu acho que mais do que nunca, isso é... Olha que interessante, na Flipei, né? A gente teve um grande destaque lá dos eventos não ficção. Foi o maior destaque do evento não ficção, né? O Globo tinha a Casa Vogue não ficção. Na primeira página do sábado, que seria a maior tiragem do jornal em relação à Flip, ou domingo, acho que era sábado, a Nosso Barco estava lá em destaque, a casa dele estava menor. A Folha, que também trabalhava com não ficção, porque ela tem a 3 Estrelas, que é a editora dela. Por sinal, ano que vem, quem vai ser a curadora da Flip é a viúva do Otávio Frias, editora da 451, e ela fala que vai colocar o tema como não ficção. Por quê? A Folha tem uma editora de não ficção, sempre tem interesses atrás. E a gente, através da união de todas essas editoras, né? Autonomia Literária, Elefante, N-1, Lote 42, Nós, etc., Veneta, Boitempo, etc., a gente conseguiu ter mais destaque do que esses grandes conglomerados, que tem TV, rádio, televisão, revista e tudo. Então, através da rede. Simplesmente isso é fatal. Fatal. Né? Então, esse exemplo claro, assim, a gente faz e já vê o resultado na hora. Por exemplo, os pontos de cultura que foram desativados com a Ana de Holanda. Eram 5.000 pontos no Brasil todo. 5.000? Por aí, era 1.000 e atingia 5.000. Enfim, era gigante o negócio, o potencial. E era uma rede de pontos que nem tipo a Tapera seria, no caso, se existisse, vários lugares conectados, e conseguia fazer esses debates um pouquinho menos baseados, lastreados em fake news, ressentimentos, etc., em pontos culturais, que tem outros filtros, que você não pode falar isso. Não, a Terra não é plana, calma. Tem gravidade, né? Sabe? Então, isso foi desativado. Então, foi uma série de erros do governo, uma série de erros que foram acontecendo e foi desestruturando a rede. Agora, a gente vai ter que reconectar essa rede. Né? E parar de ser ingênuo, porque nesse sistema também que foi passar toda essa verba de FIES e ProUni... e esses grandes conglomerados como Croton, etc., eles queriam dinheiro, eles não estavam assim... É que nem o PMDB, é que nem a Record e o Edir Macedo, eles estão lá pela ganância, pelo dinheiro e pelo poder. Esse que é o problema do Partido dos Trabalhadores. O cunho deles, eles achavam, esse cara é apenas um capitalista, ele quer dinheiro, eu vou dar dinheiro, logo eu tenho a fidelidade dele, eu tenho a lealdade. Que nem aquela que falam, o Zé Dirceu, né, confidenciou que a Globo é parceira, pô. Porque eles querem só grana, é só dar grana que eles são parceiros. Mas no primeiro momento, como também, porque tem uma questão de classe, que eles não aceitavam um cara operário, tem uma questão ideológica, não aceitavam uma ex-guerrilheira mulher no cargo mais alto da República. Tem, então, a questão de gênero, tem todas essas questões. No primeiro momento que viram, deram uma apunhalada nas costas. Então tem que parar de ser essa ingenuidade, porque fortaleceram grupos que, no limite, apoiam esse tipo de candidato que quer exterminar. Ele não quer fazer oposição, ele quer exterminar.
Isso é o que ele verbaliza. Aí ele fala, não, é brincadeira. Mas o que ele fala se torna realidade na ação dos seguidores. Né? Não à toa teve moleque baleado, teve gente morta. Né? Se for mapear aí, é violência enorme. E só de cabeça eu lembro o cara da capoeira que foi morto, e o jovem lá no Ceará, tá com a camisa do PT, tomou tiro. Isso deve ter muito mais, que eu também nem fiquei mais acompanhando, porque estava assim, estava nebuloso, obscuro, né? Amedrontador, e o medo mobiliza. Né? Então, também acho que a gente tem que ver... Eu tenho esperança, porque o Trump hoje já é um dos caras mais mal vistos. Ele tem uma base de apoio, mas a rejeição dele está estourando. E todas as pesquisas, lá tem o Instituto Guadalupe, acho que chama, que faz pesquisa toda semana, continua dando que quem ganharia do Trump e quem ganha e quem ganhará é o Bernie Sanders, por exemplo, que é um cara anti-establishment, mas ele não é um pseudo-anti-establishment que nem o Trump ou o Bolsonaro. Entende? Então eu vejo que a gente tem essa esperança aqui. Né? Se a gente tivesse seguido a ciência e as pessoas que estão ganhando... por exemplo, as pesquisas, quem ganhava no segundo turno? Certo? Quem que está ganhando? Vamos ver quem está ganhando? Vamos ver quem está ganhando. Quem está ganhando? Jacques Wagner. Por quê? Foi reelegeu o sucessor, com 70% dos votos, fez maioria para o PT na Bahia com 76%, se elegeu senador, elegeu um outro cara que ninguém conhece como senador. Tem um monte de coisa aí da Odebrecht. Ele usa um Rolex da Odebrecht, está solto até hoje. Então, vamos ouvir o cara que, pelo menos, está fazendo o jogo e não está assim acabado. Enquanto foi ouvir a Gleisi, que está sendo de senadora para ser deputada. Então, a esquerda abandonou, em um dado momento, os dados, a ciência, e o feeling político, que ela sempre teve muito bem. Para mim, o Lula até foi enganado aí nessa história toda. Mas, enfim, é outro debate. Mas a gente tem que voltar a fazer aquilo que a gente fazia, que é ler, né, os clássicos, também ler essas coisas, mas entender primeiro os clássicos, né, fazer o disputa gramsciana, etc. E continuar pela razão, e não pelas essas coisas. Não, vai dar certo. Como? Por quê? Baseado em quê? Acho que a gente se enganou. E foi muito erro demais, o tempo todo. Nomeia um juiz que tem uma peruca para cada dia da semana. Né, o Fux, que está mais preocupado com o cabelo. Cara, não dá para... Assim, é impossível ganhar dessa forma. É que nem xadrez. Você vai errando, o cara vai te comendo. Uma hora é checkmate. Então, teve esse lado do todo o potencial e as virtudes, entre aspas, da New Right, mas também teve muito vacilo do nosso campo. Exato, acelerou. Bom, é isso. Bom, quero agradecer a Célia, o Cauê, quero agradecer a todos vocês pelo debate. O debate prossegue. Acompanhem as atividades do LABEP, como eu mencionei, e vamos continuar conversando lá fora e encontrando formas de resistir, de continuar fazendo livro e de continuar lendo e continuar existindo. É isso. Obrigado. Quer dar umas palavras?